Oi, oi, boa noite, pessoal. Bem-vinda, Lourdes, Ingrid, Lúcia, Paula, Ana, Glau, bem-vindas. Gente, vamos falar hoje sobre um tema tão importante, né, que são os relacionamentos amorosos. Ana, querida, que são os relacionamentos amorosos e que sim, uma mente ansiosa, né, pode acabar prejudicando muito, né, a forma de se relacionar, com quem se relacionar, como se relacionar. Então vamos aprofundar um pouco sobre esse tema, né? Eu sempre estou trazendo para vocês temas sobre a ansiedade, porque quanto mais vocês entendem, né, o funcionamento, quais são aí os buracos emocionais, as iscas emocionais que a ansiedade gera, mais vocês vão ter possibilidade de romper esses processos, né? E poder viver com mais saúde, com mais autenticidade. Então, eu acho que a live hoje vai ser incrível, que vocês vão adorar. Quem puder, gente, manda aqui o aviãozinho pra alguém que você conhece, pra alguém que você gosta, tá? Às vezes a pessoa tá ali, né, só mexendo no Instagram, fazendo nada e pode entrar em contato, né, com uma consciência que pode mudar muita coisa, tá? Então, indica pra alguém que você gosta, que com certeza, se essa pessoa estiver precisando ouvir essas palavras, vão fazer muita diferença na vida dela, tá? E, gente, vamos falar. Hoje a live provavelmente vai ser um pouco mais rapidinha, né? Eu tive que começar um pouco mais tarde, então eu tenho que ir um pouquinho mais rapidinho por causa do Joaquim. Daqui a pouco tem que dar peitinho pra ele. Mas eu quero a participação de vocês, como sempre, tá? Então vou estar falando hoje sobre 3 aspectos, né? Que a ansiedade acaba gerando destrutividade no relacionamento amoroso. E aí eu quero que vocês participem. Eu vou sempre estar perguntando se vocês se identificam com cada um desses 3, tá bom? Então, primeiro é importante a gente lembrar o quê? Que a ansiedade, a mente ansiosa, ela está contaminada por dores, por traumas, ou seja, aquelas vivências do passado, né? Repressões, desqualificações, abandonos, críticas, aquelas desqualificações do passado, aquelas dores que ainda contaminam, né, a minha mente, a minha forma de perceber a vida e acaba então me deixando sempre pessimista, negativa sobre mim, sobre as relações, sobre a vida. Ou seja, eu tô sempre esperando o pior, né? Eu tô sempre me sentindo pior. E aí isso acaba gerando uma repercussão péssima na nossa história de vida, né? Na nossa vida, porque a gente fica ali contaminado. Então, esse é um primeiro ponto importante da gente relembrar. Eu sempre explico um pouco disso, né? Pra gente conseguir entender, né, um pouco por que a mente fica ansiosa. Então, imagina, a gente vem uma vida inteira colecionando dores. Chega um momento em que é difícil da gente acreditar. É difícil a gente acreditar que a gente não vai ser rejeitado, é difícil acreditar que a gente tem valor, é difícil acreditar que as coisas boas vão acontecer pra mim. Por mais que durante toda a minha história, muitas coisas boas tenham acontecido, muitas pessoas tenham me acolhido, tenham me amado, tenham, né, tido atitudes positivas comigo. Por mais que muitas coisas boas tenham acontecido, né, a gente tem uma tendência a se apegar ao negativo. Isso é um pouco de um mecanismo de defesa. Né? A gente tem uma tendência a marcar, como aquilo é doloroso, né, a gente não quer sofrer mais. Isso é um mecanismo de defesa, a gente não quer sofrer. Só que a questão é que se a gente vai só para sobrevivência, ou seja, se a gente vive só pela dor, a gente não se desenvolve, a gente não usufrui, a gente não viceja da vida, a gente se esconde, a gente reage, né? Então a gente acaba tendo muito atitudes que, por proteção, acabam se tornando destrutivas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fui lá e isso é, por exemplo, esse é um caso real de um cliente, né? Um cliente que foi e teve uma decepção amorosa no primeiro namoro, lá com os 16 anos de idade. Foi traído. E era ali um namorado super dedicado, né, que amava muito, né, que se entregou naquela relação e etc. Ou seja, ele é afetuoso, ele é amoroso, e isso é uma característica dele. Ele é um cara afetuoso, amoroso, que dá valor a isso. Aí o que acontece? A menina vai trair ele. Ou seja, isso gera uma grande dor emocional, né? A pessoa fica ali super frustrada, né? Machucada, porque se entregou, e sentimento de injustiçado, né? Ou seja, tem raiva, tem tristeza, tem todas essas emoções dolorosas, tem medo, porque a pessoa também, ao mesmo tempo que tá com raiva, fica com medo de perder aquele outro que ama e etc. Então, é um monte de dor misturada. Se essa pessoa não foi, né, desenvolvido emocionalmente para lidar com essa dor, ou seja,
para ter um processo, viver essas dores, né? Tratá-las para que elas não o determinem, o que acontece? Ele fica contaminado por essas dores. Ou seja, a partir de agora, aquele trauma determina o que eu espero, o que eu sinto e como eu me relaciono. Ou seja, agora eu sinto que eu não posso confiar em ninguém. Agora eu sinto que eu não tenho valor. Agora eu sinto que o amor não vale a pena. Agora eu sinto que é melhor ficar sozinho. Então, algumas opções desse mecanismo de defesa que eu não quero mais sofrer, eu não quero mais sofrer. Então, isso é nível de sobrevivência. Eu não quero mais sentir aquela dor. Então, de duas, uma. Ou eu vou me esfriar, me distanciar, me isolar e me tornar uma pessoa solitária, né? Porque, então, eu tô ali no mecanismo de defesa. Só que olha isso, né, gente? Esse mecanismo de defesa para eu não sentir dor me impede de amar e ser amado. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Só que se eu tenho zero de inteligência emocional para lidar, né, com as minhas questões, com as minhas dores, é esses processos que acontecem. Então, ou eu me torno uma pessoa fechada, ou seja, aquele homem amoroso, afetuoso, se tornou um homem frio, distante, isolado, solitário. Ou eu me torno uma pessoa extremamente insegura. Ou seja, eu me relaciono, mas eu estou sempre com medo de ser abandonado, estou sempre com medo de ser rejeitado, né? Ainda tem uma terceira opção, eu posso me relacionar e me tornar uma pessoa tóxica. Ou seja, uma pessoa que tem raiva, né? No caso do homem, tem raiva das mulheres. Ou no caso das mulheres, tem raiva dos homens, né? E aí isso acaba gerando o quê? Um processo de rejeição do outro. Então, eu tô com a pessoa, mas ao mesmo tempo eu estou agredindo, sabe? Eu tô espizinhando, então não tem uma relação de paz, não tem uma relação de afeto real. Eu acabo tendo uma relação ruim, destrutiva. Então isso é uma coisa que a gente tem que estar atento. A como que as nossas dores do passado ainda determinam o nosso presente. Então uma mente ansiosa, ela vem colecionando muito dessas dores. E aí, imagina, eu falei de uma vivência dolorosa, que é uma traição. Imagina, todos nós já passamos por muitas vivências dolorosas. Então, o processo de autoconhecimento, que é o que eu tento oferecer aqui pra vocês, que vocês entendam a partir dessas explicações, desses exemplos, de tudo, das respostas que eu dou pra vocês, para que vocês tenham mais consciência, é a forma da gente começar a entender, porque esses processos são inconscientes. Na hora que eu tô lá, né, maltratando um homem, porque eu tô me vingando de um homem de 20 anos atrás da minha vida, eu tô lá maltratando o meu marido, o meu namorado, ou tô lá insegura, com medo dele me abandonar, ciumenta, controladora, porque a qualquer momento essa pessoa vai me rejeitar, vai me abandonar. Quando eu tô lá nesses processos, eu não penso assim, racionalmente. É por causa daquele namoro, daquela relação. Não. Isso é intuitivo ali. É um processo automático. É um processo inconsciente. Então, o autoconhecimento, ele traz consciência a processos que viviam na escuridão. E aí, o que acontece quando a gente não olha para essas coisas? A gente sente que é um destino, a gente sente que é como a gente é, porque a gente realmente não tem valor, porque realmente ninguém presta, porque realmente o outro merece ser maltratado, a gente não elabora e questiona as nossas atitudes. Então, só existem mudanças no nosso processo quando a gente está ativo nesses processos. Então, tomar consciência é isso, ter autoconhecimento, entender as suas dores, entender a sua história, entender o que te trouxe até aqui, o que te fez ser quem é o que vai te ajudar a ressignificar, a transformar esses processos. Ou seja, eu não sou vítima daquele cara, daquela mulher, né? No caso, o homem, nesse exemplo que eu trouxe. Eu não sou vítima daquela mulher. Aquela mulher é simplesmente uma mulher que foi sacana comigo naquele momento, que não tem afeto para me oferecer. Então, eu sou eu. Isso é uma mente saudável. Eu sou eu. Eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa que gosto de afeto, que quero dar afeto. Esse sou eu. Ou seja, eu não tô só reagindo à vida. Porque essa reação me deixa sempre com medo, ameaçado, negativo, ansioso. Porque é isso, a ansiedade é um nível de alerta, né? Essa expectativa do pior, da dor acontecendo de novo. Da dor mais uma vez me maltratando, me submetendo. Então a gente precisa entender que aquela vivência é uma vivência, não é sobre a vida, é sobre uma experiência. Quando eu entendo isso, eu consigo viver novas coisas. Agora, quando eu não entendo isso, e isso fica ali obscuro e contamina a minha mente e a minha forma de perceber a vida, isso se torna um padrão. Um padrão.
Então aquela dor determina um padrão na minha vida. Entende? Então a ansiedade, gente, é um processo que se desfaz a partir do autoconhecimento, a partir desse interesse, né? Então, eu fico muito feliz de termos hoje aqui 21 pessoas, por enquanto, interessadas em entender a si mesmas. Porque às vezes a gente quer uma grande mudança, a gente quer novos resultados, a gente quer novas coisas na vida, mas a gente não tem disposição de entender como que a gente participa daquilo. Que processo é esse? Como eu cheguei até aqui? Né? E aí eu sempre quero ajudar vocês a terem essa consciência a partir da amorosidade. Ninguém escolhe sentir dor, né? Ninguém é ansioso porque quer. Isso não é uma decisão, né? Isso é uma consequência, né, de processos. A maioria de nós, né, viveu situações de muita repressão emocional. A gente não é educado com inteligência emocional, a gente é reprimido. Educação é uma coisa, repressão é outra. Então, a maioria de nós é reprimido, né? A gente aprende a sentir vergonha, culpa das nossas emoções. Então, a gente não consegue processar o que a gente vive. A gente acaba reagindo apenas. Então, por exemplo, uma pessoa que foi traída, isso acontece muito com os homens, né? O homem que é traído é quase como se fosse um erro dele, né? Ele ter sido traído, ele que não foi bom o suficiente para aquela mulher. E muitas coisas que acontecem nas vidas das mulheres também é culpa delas, né? Da pessoa que tá sofrendo e não do outro que fez, que teve a atitude destrutiva. Então a gente fica muito confuso em como lidar com as nossas emoções. Sentir é fraqueza, sentir não é coisa, é vergonhoso, sentir. Então a gente oprime, a gente fica confuso, a gente fica angustiado e aí a gente não consegue resolver. Porque se a gente conseguisse fechar, a gente chama de gestalt, né? Fechar as nossas vivências, processar, a gente sairia, apesar da dor, porque viver sim dói, a gente sairia mais fortalecido e amadurecido de cada um desses processos. Mas não é isso que a gente é educado. Então a gente sai cada vez mais enfraquecido, mais traumatizado, mais amedrontada, mais insegura. Percebe? Então hoje eu vou trazer aqui pra vocês 3 exemplos, tá? 3 aspectos, né, de como uma pessoa ansiosa, né, destrói, né, as suas relações amorosas. Como que ela boicota o vínculo amoroso, tá bom? Então hoje eu vou falar sobre esses 3 aspectos. Existem muitos, tá, gente? Muitos aspectos. Eu tô trazendo esses 3 e depois a gente pode trazer outros, tá? Pois é, Nath, ó, estar solteira virou sinônimo de estar em paz para mim, pois o relacionamento me torna alguém ansiosa e insegura, por mais ciente que eu esteja de tudo. Então, Nath, veja, isso é muito importante de ser trabalhado, porque se você entende que é o afeto que faz você se sentir insegura, provavelmente tem muitas dores, né, de você ter se sentido rejeitada, abandonada, que ainda não foram superadas, que determinaram a sua forma de se perceber. Porque quando uma criança se sente rejeitada, abandonada, por exemplo, ela não tem a maturidade de entender, isso é o outro. Ela entende, eu que fui insuficiente. Então, isso determina a forma que a pessoa se vê, a personalidade. Percebe? Então, toda vez que eu estou ali aberta para o afeto, né, a minha expectativa é o pior. Então, eu fico ansiosa. E aí, gente, afeto, amor, né, um aspecto fundamental para que aconteça é a confiança. Só que não é só a confiança no outro, é a confiança em mim. É a confiança de que eu mereço, de que eu sou merecedora de afeto, de que eu sou boa o suficiente para ser amada. Né? Que o fato de coisas ruins terem acontecido na minha vida não determina o meu valor no aqui e agora. Não determina mesmo. Né? Não mesmo. Imagina, uma criança que foi agredida se sente hoje insuficiente para ser amada. Isso é um absurdo, né? Quando a gente pensa, porque ela foi vítima daquela situação. Mas é isso. Enquanto a gente não processa, enquanto a gente não tem uma atitude de entender, né, como que a gente chegou a esse lugar, nessa personalidade, a forma que a gente se vê hoje, e veja, a forma que você se vê hoje determina toda a sua vida. Entenda que a vida, ela é múltipla. Você pode ver a mesma coisa de outra pessoa e vocês terem formas de lidar, formas de sentir totalmente diferentes. Então, é como se você tivesse uma lente. Né? A sua autoimagem é a sua lente. Se você se sente incapaz, insuficiente, sem valor, essa lente está sempre te dizendo que você vai ser rejeitada, que alguma coisa vai dar errada, que não é pra você, né? Que a vida não é boa pra você, que nada de bom acontece pra você.
Porque essa é a lente que você vê, como você vê as coisas. Quando você fala, eu sou péssima, eu não dou conta. Entende? Porque é a lente que eu vejo. É esse olhar, né, negativo sobre mim acaba contaminando todos os aspectos da minha vida. Tá? E aí hoje eu vou falar sobre 3 formas que contamina a vida amorosa. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, gente, generalização. A generalização é um mecanismo de defesa muito comum. Muito comum. Então, eu não quero mais sentir dor. Então, se eu não quero mais sentir dor, eu generalizo. Porque assim eu não me exponho mais. A questão da generalização, assim, existem 2 aspectos aqui que eu até já comentei brevemente, vou dar uma aprofundada. Que pode acontecer a partir da generalização. Mas veja, quando eu generalizo, eu tô pegando aquela situação específica e tô ampliando ela pro mundo. Então, eu vivi ali uma rejeição, um abandono, uma traição, e agora eu tô expandindo isso pro mundo. Agora, todo o mundo é assim. Então, veja o quanto isso é grave. Como esse mecanismo de defesa, esse lugar de eu não quero mais sofrer, essa sobrevivência, esse nível de sobrevivência, esse instinto de sobrevivência, pode te levar para um lugar onde ou eu não confio mais em ninguém, ou eu naturalizo aquilo. Né? Hoje eu respondi na caixinha de perguntas, me perguntaram por que eu fico com uma pessoa que não me faz bem? Às vezes, a generalização é um grande problema. Por quê? Porque quando você fala assim, ninguém presta, você tá inclusive tirando a responsabilidade de quem te magoou, de quem te feriu. Isso é um problema. Porque você tá colocando esse peso em todos, em todas as pessoas. Então você tá tirando a responsabilidade de quem de fato teve o ato. Percebe? Quando eu falo, nenhum homem presta. Não, aquele homem me magoou. Aquele homem me feriu. Né? Quando eu coloco pra todos, isso gera um problema, sabe por quê? Porque muitas pessoas ficam em relações destrutivas porque falam exatamente isso. Nenhuma relação funciona. Toda relação é ruim. Nenhuma relação presta. Então as pessoas não exercitam, não trabalham para que essa relação melhore, uma relação ruim, né? Ou continuam numa relação tóxica. E naturalizam aquilo. É isso. É isso. Eu tenho uma colega que ela sempre falava isso, né? Ela sempre falava que casamento é uma instituição falida. Ela sempre falava isso. E aí, obviamente, né? A busca acaba sendo provar isso. Então eu naturalizo. Aí quando eu vou ver, eu tô lá numa relação ruim. Uma relação que não funciona bem, que me faz mal, que não funciona bem. Percebe? Porque eu tô generalizando. O fato de você generalizar, ninguém presta, nem sempre vai ser o suficiente para você se isolar. Porque afeto é uma demanda, é uma necessidade. A gente quer amar e ser amado. E isso é natural. Seja em relações amorosas, seja em relação familiar, seja em relação de amizade. Às vezes as pessoas já vêm pra vida, né, com carência nas relações familiares, porque infelizmente vieram ali, né, num núcleo familiar que não é amoroso, ou que é abandonador, ou que é agressivo, que é frio. Então a pessoa às vezes já vem pra vida com essa carência, né, e aí com os traumas acaba se convencendo que é natural, que não existe afeto, não existe vínculo saudável. Então, a generalização ela é muito perigosa, porque ela leva para esse lugar de naturalização. Então, eu aceito, né, o que é destrutivo, porque eu entendo que é todo mundo assim. E entenda, se eu vivo essa relação, uma relação saudável vai começar a me incomodar. Uma relação saudável vai começar a me incomodar. Por quê? Porque essa relação saudável tá denunciando para mim que não é bem assim. Que não é assim, todas as relações são ruins. Que a minha relação não tá boa. E não todas são ruins. E sim que a minha não tá boa. Então, essa justificativa feita a partir dessa generalização é muito perigoso, porque ou me mantém numa relação tóxica, destrutiva, desrespeitosa, né, onde a coisa não funciona, onde não tem boa comunicação, onde as duas pessoas se tornam inimigas. Gente, tem casal que se trata como inimigo. Como inimigo. Do tipo, tudo que o outro faz, eu sinto como uma agressão a mim. Tudo que eu faço, o outro sente como uma agressão a ele. Não tem como ter comunicação nesse lugar. Porque não há confiança. Se eu falo, faz isso pra mim, a pessoa vai entender. Nossa, tudo eu tenho que fazer pra você, tudo... Porque é inimigo, não é? Então, assim, tá junto, mas não confia. Tá junto, mas
não tá de coração aberto, não tá com disposição, de fato, pra estar ali, pra se relacionar, né? Tá esperando o pior, então já tô sempre combatendo, já tô ali na agressividade. Então, infelizmente, as pessoas que generalizam têm uma tendência maior a repetir o padrão, porque eu tô falando, quando eu falo isso pra mim mesmo, né? Todas as pessoas são iguais, todos os homens são iguais, todas as mulheres são iguais, eu tô naturalizando. Então, toda mulher é controladora, todo homem é ciumento, é chato, é não sei o que. Cuidado, gente, cuidado com essas justificativas, cuidado. Isso é só usado pra você não ter o trabalho de cuidar da sua própria vida, que é o quê? Investir nessa relação, cuidar dessa relação, fazer essa relação melhorar, conversar, né? Enfim, investir tempo, energia, ou tomar a decisão, essa relação não me cabe. Isso não é o que eu sou, o que eu quero, o que eu busco, tá? Porque nessa tentativa de naturalizar e ficar dentro dessa relação destrutiva, muitas pessoas acabam perdendo a sua própria personalidade. Por quê? Se é assim, então o outro é chato, eu também vou me tornar chata. E aí uma pessoa que era amorosa se torna uma pessoa agressiva, uma pessoa indiferente, uma pessoa fria, uma pessoa... Então, não deixe que a vida te determine. Determine você a sua vida. Eu sou Adriana, eu sou afetuosa. Ou essa relação cabe, o meu afeto, e isso existe uma troca, ou não me cabe. Eu não me cabe. O que a gente faz quando generaliza? A gente se encaixota, né? Fica pequenininho, se encaixota pra entrar dentro daquela relação. E aí isso é um problemão. Então, não existe essa de generalizar, gente. Não existe. Tá? Generalização é um mecanismo de defesa que só serve para sobreviver e não para viver, usufruir, ser feliz e saudável. Então, as pessoas não são iguais. Tá? Isso é um ponto muito importante. Outra questão que a generalização acaba gerando é o quê? Distanciamento. Então, eu uso da generalização para não confiar mais em ninguém. Então, eu fico solitário. Né? Não quero mais me relacionar. Sinto que não vale a pena me relacionar. Sinto dizer, isso é trauma. Instintivamente, nós queremos nos vincular. Seja vínculos afetivos, na parceria, na amizade, isso é instinto. Tudo isso que te impede de se relacionar é uma repressão. Hoje a gente, inclusive, tá numa dinâmica de vida, né, que tá desqualificando muitos vínculos. Porque hoje o que é valorizado é produzir. Você tem que ser hiperprodutivo. Uma pessoa boa é uma pessoa que faz, que é útil, que é necessária, que é produtiva, que é... E aí a gente tem hoje muitas pessoas que não se relacionam, que aí já junta traumas, né, inseguranças, etc, e não se relacionam, né? Ficam só em paquerinhas, só em... Ou às vezes nem isso, né? Então, o cuidado com a generalização é isso também, porque eu tiro de mim a responsabilidade de entender que isso tem a ver comigo, e não com o que é a vida. E sim com o que é como se eu fizesse quase uma projeção de responsabilidade, sabe? Terceirizasse essa responsabilidade, né? Porque as pessoas não prestam. Ao invés de olhar, não, é porque eu estou inseguro. Porque eu estou insegura. Né? Então, não tô falando, gente, que a gente tem que estar sempre querendo se relacionar. Não é isso. Eu tô falando sobre algo crônico. Óbvio que a gente pode ter fases na nossa vida que a gente não quer se relacionar, que a gente quer ficar só com a gente mesmo, que é ótimo, é delicioso. E é óbvio, isso é maravilhoso. Eu tô falando sobre algo crônico. Sobre a vida, né? Então a pessoa carrega isso pra vida inteira, né? E por uma insegurança, tá? Então quem aqui generaliza ou já generalizou na vida? E como você viveu essa generalização? E aí é muito engraçado, porque muita gente, por exemplo, sai de uma situação que gerou muita dor, aí ela quer ser o extremo oposto. Porque ela foi uma pessoa super carinhosa, que investiu naquela relação e etc, etc. Aí o outro vai e fere ela. Aí a tendência, a reação das pessoas então agora eu também não quero saber de mais ninguém. Então agora também eu sofria, eu não vou largar de ser besta, vou largar de ser boba, que eu fico fazendo isso e o povo só pisa em mim. Agora eu também não quero saber mais de ninguém. Você pode até questionar. Será que eu não tô sendo abandonadora comigo e servinte do outro, sempre querendo servir, agradar e etc? Isso pode ser melhorado. Agora, o fato de você ser uma pessoa amorosa, o outro não deveria ter o poder de definir isso em você, de tirar isso de você.
O outro não deveria ter esse poder na sua vida. Né? Porque além dessa pessoa ter te machucado, agora ela tá determinando como você vai estar na sua vida. Olha só que coisa pesada. Quem determina a sua vida é você. Então, porque alguém me sacaneou, não quer dizer que eu não vá viver relações legais em outros momentos. Então, atenção, tá, gente? Você tem que decidir. Você quer sobreviver ou você quer existir, ocupar o seu espaço, usufruir, vicejar da vida? Essa é uma coisa importante. Quando a gente deixa que as dores nos determinem, a gente está sobrevivendo, tá? Então, generalização. A Glau falou que, né, que tende a generalizar. Quem mais, gente, tende a generalizar? Quem já usou essa frase? Não quero saber de mais ninguém. O povo ninguém presta, não quero mais saber de ninguém. Quem já usou essa frase depois de sair frustrado de uma relação? Essa é muito comum, né? Mecanismo de defesa mesmo. Outro ponto, gente, a gente falou primeiro de um mecanismo de defesa. A Ingrid tá até rindo aqui. Esse é muito comum. Quero me convencer de que agora eu sou durona. E é engraçado como a gente tem uma cultura de que o ser foda, ser uma pessoa foda, é ser uma pessoa durona, fria, indiferente. Nada me atinge. Em termos emocionais, gente, é o oposto, né? Não que tudo me atinge, mas eu me conecto, eu sinto. Então, assim, inteligência emocional é eu estar conectada às minhas emoções, né? Eu estar conectada às minhas emoções. Isso é mecanismo de defesa. A pessoa, na verdade, é uma outra forma de expressar insegurança. Esse seja forte, né? Indiferente, frio, nada me... Aquele povo que é um trator. Tem gente que é tratorzão, né? Que dá até medo de falar com a pessoa, porque a pessoa é um tratorzão. Isso não é ser uma pessoa foda, gente. Isso é ser uma pessoa traumatizada e insegura. Uma pessoa foda, ela sabe colocar os seus limites, ela sabe ser dura quando necessário, mas ela também sabe ser afetuosa, porque ela é livre, ela é inteira. Ela usufrui de todos os aspectos da sua humanidade. O tratozão, ele não é foda, ele é inseguro. Percebe? É inseguro. Só disfarça bem. Disfarça com o seja forte, que a gente chama, né? Então, vamos lá. Segundo aspecto que a ansiedade acaba gerando muito problema. Comunicação confusa. Então, a ansiedade, por deixar a pessoa sempre muito insegura, ela não tem uma... A pessoa, ela não tem uma autoconfiança no que ela sente, no que ela percebe. Então, muitas vezes, essa pessoa acaba expressando de forma confusa. Por exemplo, vou trazer aqui 2 exemplos. A pessoa acaba tendo uma incoerência entre o que ela fala e o que ela faz. Por exemplo, a pessoa, ela tá ali achando ruim que só ela faz as coisas, só eu faço tudo, você nunca faz nada por mim, só eu que resolvo, só eu que... E aí ela reclama isso. Só que aí na hora que o outro vai fazer alguma coisa pra ela, aí ela reclama, ela acha ruim, não é bem assim, não é assim que eu quero, não é assim que eu gosto, não é assim que... Ou ela vai lá e faz antes do outro começar a fazer. Você não faz, eu pedi isso 1000 vezes, aí antes da pessoa começar a fazer, eu vou lá e faço já. Você percebe que existe, porque comunicação, gente, não é só o que eu falo. Nosso comportamento fala muito, fala muito. Então, o que eu tô falando pro outro? Eu tô falando pro outro, eu quero que você me ajude. Tá pesado pra mim. Mas o que meu comportamento fala? Meu comportamento fala, eu dou conta de tudo sozinho. Não faça. Não é bem-vindo. Então, a ansiedade acaba deixando a pessoa confusa no que ela fala, no que ela faz. Percebe? Porque muitas vezes, e aí isso é um ponto importante, né? Muitas vezes o ansioso não percebe que ele faz tudo porque ele quer ser útil. Porque ele fantasia que ele só vai ter valor se ele for útil, se ele for necessário. Então eu quero ajuda, eu quero suporte, eu quero alguém pra fazer por mim e me ajudar. Mas ao mesmo tempo, eu não quero perder esse poder de ser a pessoa que resolve tudo. Eu tô dando só um exemplo, tá, gente? Porque isso pode ser em várias coisas, né? Várias coisas. Por exemplo, eu vou e falo, tudo do jeito que você quer, sempre do jeito que você quer, né? Você não se importa com como eu quero, mas o meu comportamento eu sempre quero agradar.
Ai, sempre eu falo pra pessoa escolher o que a gente vai fazer. Sempre o que a pessoa quer que eu priorizo. Então a pessoa quer uma coisa, eu quero outra. Não, vamos fazer o que você quer. Eu tenho medo de frustrar, eu tenho medo de magoar, eu tenho medo. Então o que eu tô falando com os meus comportamentos o tempo todo? Você é mais importante do que eu. Você é mais importante do que eu. Por quê? Porque a minha insegurança faz eu querer ser útil, porque a minha insegurança faz eu querer ser agradável. Então o que eu tô comunicando nos meus comportamentos é o oposto do que eu comunico na minha fala. Então a gente tem que buscar um aspecto muito importante, é a gente ser coerente. Ser coerente. Então, sempre é tudo do seu jeito, eu quero que seja do meu também. De vez em quando eu quero que a gente faça o que eu quero. E aí tá ali no embate, e aí ele fala, não, então tá, você escolhe. Faça o seu. Então vamos fazer o meu, o que eu quero. Pare com esse medo de que essa relação é frágil, é fraca. Se eu frustrar aquela pessoa, não fizer o que ela não quer, ela não gosta mais de mim. Né? Então faça o seu. Fala, então tá, então vamos fazer o meu hoje. E vá lá e se sinta bem. E sinta que você merece que o outro faça um esforço por você, faça um esforço pra fazer algo que você gosta. Isso é ótimo. Assim como você faz por ele. E é uma troca. É uma troca. Tá? Então, quando você sente que a coisa tá é algo que não muda, eu reclamo, e essa pessoa não muda, essa pessoa continua, eu tô ali reclamando, faça esse questionamento, tá? Pode ser que de fato seja uma questão do outro, não sei, pode ser que de fato seja uma questão do outro, mas eu quero que você pergunte se você não participa desse processo. Quero que você se pergunte, será que eu tô sendo coerente no que eu tô falando? Né? Às vezes tô reclamando, querendo que o outro faça, que o outro resolva, mas eu quando vai lá fazer, eu já fiz, ou eu vou lá e reclamo do jeito que faz, ou eu vou sempre cedo pra fazer do jeito dele, então eu tô incoerente, tô confusa na minha comunicação, né? Outra coisa, né, que gera confusão, né, são as repressões emocionais. Então, muitas pessoas se sentem inseguras em expressar tristeza, raiva, medo. Tem muita gente que tem dificuldade com essas emoções, porque essas emoções são consideradas ou ruim, né? Eu sou uma pessoa ruim porque eu sinto raiva, né? Ou inconveniente, né? Ou fraco, fico fraco. Então, essa insegurança comigo mesma, insegurança do que eu sinto ser uma coisa boa, né? Ou seja, a gente acaba se tornando um grande crítico das nossas emoções. A gente não confia. E as nossas emoções, gente, são guias. Algo que eu não gosto tá me guiando, tá me falando assim, ó, isso daqui não é legal pra você, isso daqui não te faz bem. É um guia. Então, se eu conseguisse expressar de forma coerente com isso que eu tô sentindo, eu conseguiria provavelmente resolver muitos problemas. Provavelmente. Só que geralmente eu fico confusa. Então, uma confusão muito clássica. Mulheres são muito reprimidas na raiva. Muito reprimidas na raiva. E aí, quando elas vão falar sobre uma coisa que elas não gostam, elas choram. Porque é isso, eu posso sentir tristeza como pessoa, mas eu não posso sentir raiva. Então, você percebe que isso é uma expressão confusa? Porque a raiva, ela tá falando sobre um limite. Ela tá falando, olha, eu não gosto disso, isso eu me sinto desrespeitada, né? Isso me faz sentir de tal forma, isso é tal. Então, a raiva é um limite. Só que muitas vezes, né, como eu não posso expressar essa raiva, eu não deveria expressar essa raiva, porque uma boa moça não expressa raiva, eu faço isso chorando. Eu choro. Então, em vez de colocar limite, eu só choro. Então, eu tô expressando tristeza ou raiva? Tristeza. Eu tô expressando tristeza e não raiva. E a tristeza, ela traz muito mais esse olhar do outro para uma sensibilidade e não para uma força, porque a raiva é uma expressão de força, de eu tô aqui, esse é o meu limite. A tristeza traz esse lugar mais de fragilidade, eu preciso de acolhimento, eu preciso de colo, eu preciso de suporte. Então são emoções diferentes. Nenhuma é melhor do que a outra, mas são diferentes, comunicam coisas diferentes, totalmente diferentes. Né? Ou, por exemplo, eu vou e tô chateada com uma coisa, aí eu falo que eu não gostei de uma coisa, mas daqui a pouco eu tô eu tô com culpa porque eu falei isso. Ou então eu tenho que dar prioridade pra uma coisa minha que eu tô com dificuldade, que eu preciso priorizar, mas eu digo não pro outro. E aí daqui a pouco eu já tô culpada porque eu disse não pro outro. Então eu acabo tendo um comportamento, uma comunicação confusa. Tá? Como se acolher em um momento de tristeza ou chateação. Principalmente qualificar a dor que você tá sentindo naquele momento.
né? Então, o que tá me gerando, o que tá me deixando triste, né? E aí, eu tenho que ser o primeiro a qualificar isso. Entenda que muitas vezes, infelizmente, as conversas, elas não são, vamos dizer assim, um ambiente receptivo. Muitas vezes as pessoas entendem que é sobre quem ganha, ao invés de entender que nós somos uma relação, nós somos um casal. Então a gente tem que ganhar. Essa relação tem que ganhar. Porque muitas vezes seria muito mais fácil se eu falasse: olha, isso daqui me magoa, eu não gosto, isso daqui me magoa. E ao invés do outro ficar combatendo e rebatendo aquilo, não, é querendo ser certo, querendo, né? Ao invés de você falasse: tá bom, não sabia que isso te magoava. Ou, nossa, eu fiz isso porque eu tava com raiva. Desculpa, né? Desculpa. Eu vou prestar atenção nisso. Pronto, a gente tá ganhando. Mas o que muitas vezes acontece dentro de uma questão, de uma comunicação entre casais? Quando são pessoas inseguras, elas querem disputar poder. Então, quem tá certo e quem tá errado. É uma disputa de poder. E não vamos melhorar, vamos cuidar da nossa relação. Vamos deixar a nossa relação melhor. Então, muitas vezes é uma disputa de poder. E aí entra aí manipulação, chantagem. Aí vale de tudo, né? O ringue tá aberto. Vale de tudo pra eu sair ganhador dessa situação, né? Então, é importante a gente saber pedir desculpa, a gente ouvir desculpa do outro, a gente ter esse lugar, né? Esse lugar aberto pra essa comunicação, pra que a gente sinta como um casal, nós estamos melhorando, nós estamos progredindo, nós estamos... E não nesse lugar de disputa. Vai sim, vai ficar gravado. Percebe? Então, a gente tem que estar atento em como a gente se comunica, porque se a gente se comunica também confuso, menor chance, né, das coisas melhorarem. Eu costumo falar assim, né? Às vezes as pessoas vêm e aí tem muita dificuldade de colocar limite. E colocam primeiro o limite. Óbvio que aquele outro que não está acostumado a receber um limite seu vai reagir. No primeiro momento vai reagir. Então, o limite, gente, às vezes não é uma coisa que a gente vai fazer uma vez, é uma coisa que a gente tem que ser constante, que a gente vai fazer sempre que nos magoar. E limite não é agredir, não é desqualificar, não é nada disso. Limite é falar o que, aonde aquilo nos fere, aonde aquilo nos faz mal, aonde aquilo a gente não vai aceitar porque é algo que me machuca, é algo que me desqualifica, me desrespeita. Limite é isso, limite não é sobre o outro, é sobre nós. Então, muitas vezes a gente vai precisar ser bem coerente. Falar igual pra criança, né? Se pra criança você fala uma vez, não pode chocolate antes da janta. Você acha que ela nunca mais vai te pedir chocolate antes da janta? O que vocês acham? Vai ou não vai? Adulto é a mesma coisa. Adulto é a mesma coisa. Porque é um vício, às vezes. Aquele comportamento daquela pessoa, às vezes é um vício. Se você não coloca limite de forma coerente, constantemente. Se uma hora você fala que sim, uma hora você fala que não, uma hora você deixa, uma hora você não deixa, uma hora... Você não tá desestimulando aquele comportamento. Na verdade, aquele comportamento pode continuar, vai continuar. Percebe? Lari, depois eu te passo. Manda um direct pra mim, porque nem eu sei exatamente a cor. Mas eu vou ver direitinho com a minha cabeleireira e te passo, tá? Ele tá até um pouquinho suado, porque eu malhei agora. Mas eu fiz a raiz dele, tá mais escurinho. Depois, com o tempo, eu vou lavando, ele vai desbotando, vai ficando uma cor mais clara. Tá, gente? Então, fique atenta, se pergunte. Eu estou tendo uma comunicação coerente ou eu tô insegura? Tá? Isso é importante a gente questionar, a gente olhar. Será que eu tô tendo uma comunicação coerente? Ou seja, o que eu busco, eu tô me comportando de forma coerente. O que eu sinto, eu tô expressando de forma coerente, sem ficar confusa, sem ficar insegura, sem ficar... Porque muitas vezes as pessoas até expressam, mas como elas não estão seguras delas, o outro vai lá, chantageia, manipula, e aí eu cedo. E aí eu cedo, porque eu começo a me sentir culpada, eu começo a me sentir ruim, eu começo a me sentir... E aí as coisas não mudam. Continua a mesma coisa. Então eu falo assim, limites salvam relações, viu? Porque limites transformam a nós mesmos e o outro. Então salvam relações de fato. Muita relação melhora muito depois que a pessoa aprende a ficar autoconfiante e se comunicar melhor. As coisas ficam bem mais resolutivas, as coisas se resolvem. Porque a pessoa quer estar com você, né? E aí vai... É isso, né? Vai aceitando mesmo, né? Vai aceitando, tá? Os limites, né? E vai topando. Tem gente que não aceita, né, gente? Mas é isso. São relações que às vezes não vão de fato valer a pena.
né? Porque não aceita a nossa individualidade, não nos cabe dentro da relação. Né? Uma relação que você não pode se priorizar, que você não pode comunicar as coisas que te fazem mal, que você não gosta. Se você só pode agradar, só ser útil, só isso não é uma relação que te cabe. Você, na verdade, está sendo útil nessa relação, né? Sou super insegura, morro de medo de perder o meu marido. Veja, tem que estar atenta, né, ao preço que você está disposta a pagar para não perdê-lo. Porque o fato de você... E isso é uma fantasia da mente insegura. Né? A fantasia de que se eu colocar limite, se eu desagradar, né, eu vou ser rejeitada. Isso é muito do terceiro ponto que eu vou trazer aqui pra vocês, que é a codependência. Então, mas isso é uma fantasia sua. Essa é uma fantasia sua, é uma insegurança sua. Né? Então, por isso é importante a gente trabalhar a nossa autoestima, né? Para que a gente possa estar numa relação mais coerente e que essa relação, ao se comunicar melhor, ao se colocar melhor, essa relação também possa crescer. Porque nem sempre o outro vai entender exatamente o que você quer. Ou às vezes pro outro aquilo tá cômodo, tá confortável. Não tá pra você, mas tá pro outro. Então, às vezes, é uma responsabilidade sua mesmo, tá? Se colocar e comunicar. Então, gente, o terceiro ponto é a codependência, que é muito comum, né? Só que existem níveis diferentes. Então, por que a codependência é muito comum? Porque a gente aprende desde cedo, né, de que o nosso valor depende do que os outros acham da gente. Então, me acha uma pessoa forte, me acha uma pessoa agradável, me acha uma pessoa produtiva. Então, o que acham de você determina o seu valor. Né? E isso acaba gerando o que a gente chama de alguns condicionamentos, que é o quê? Só serei amada se... Esse se, né, ele é o condicionamento. Então, tem gente que pensa, eu só vou ser amada se eu for forte, eu só vou ser amada, aceita, se eu for agradável, eu só vou ser amada, aceita, se eu for perfeita, se eu não falhar. Né? Existem muitos outros, eu trouxe esses 3 exemplos. Então, a pessoa, como ela mesma, né, não se sente com valor e ela tá sempre buscando por aprovação, está sempre buscando, né, por o outro me determinar, ou seja, se o outro me trata bem, eu tenho valor, se o outro me trata mal, é porque eu não tenho valor. Então, a codependência ela é muito sofrida nesse sentido. E ela acaba gerando atitudes muito destrutivas, como eu posso me tornar uma pessoa vitimista, que tá sempre chantageando, né? Ou seja, eu tô com medo de perder o outro, etc. E eu tô ali me vitimizando. Tipo assim, eu preciso de você. Eu sou a vítima e você é meu salvador. Ou posso ser ao contrário, eu posso ser salvadora, porque eu fantasio que eu só vou ser amada se eu for útil, se eu for necessária. Então eu me abandono pra estar sempre ali, salvando o outro, resolvendo a vida do outro, né? Me antecipando aos problemas. Porque eu tenho essa condição, né? Eu tenho esse sentimento de que quem eu sou, dentro da minha humanidade, dentro das minhas necessidades, das minhas demandas, isso não é... Eu não sou boa o suficiente pra ser amada. Eu não sou boa o suficiente pra ser amada. Ou seja, eu preciso estar ali sempre provando o meu valor. Eu preciso estar sempre convencendo o outro a me amar. Sempre convencendo o outro de que eu tenho valor. Né? E aí isso acaba gerando a codependência. Então, veja, as minhas atitudes, né, acabam sendo pelo outro. Eu acabo me doando ao ponto de me abandonar. Né? Então, para ser amada, eu me dou inteira e me abandono. Isso acaba gerando, né, gente, muitas frustrações, porque eu tenho uma expectativa disfuncional. Eu quero que o outro faça o mesmo por mim, porque eu tô dependente do outro. Então, qualquer comportamento do outro que me frustre, me quebra, aquilo me quebra. Eu sou quebrável. Eu tô tão fragilizada que eu me quebro. Né? Porque qualquer atitude do outro... Então, eu acabo me tornando uma pessoa chantagista, vitimista, controladora, insegura. Né? Porque eu tô o tempo todo com medo. Eu tô o tempo todo insegura. Ao tempo que eu tô ali, né, dando a minha vida ao outro, enquanto eu própria me abandono. Gente, mesmo que você seja muito amada pelo outro, se você, né, não se ama, se você não se sente com valor, você não vai sentir segurança. O afeto, o amor, ele é um transbordar. Você tem por essa pessoa dependência. Você tem por essa pessoa dependência. O amor, ele é um transbordo. Eu amo o outro como eu me amo. Isso é um transbordar. Então, eu aceito os limites do outro assim como eu coloco os meus limites. Eu aceito que eu vou me frustrar assim como eu posso frustrar. E isso faz parte desse processo. Eu não tenho que ser agradável, útil, perfeita para isso.
Eu posso ser humana. Eu posso ser humana, tá? Então, a codependência é um aspecto muito comum do processo de ansiedade, exatamente porque as mentes ansiosas são extremamente inseguras, tá? Então, tem que estar muito atento a essas condições. Quais são as condições que eu coloco pra mim, que eu preciso ser e fazer para ser amada? E que me fazem, então, estar o tempo todo insegura. Né? Como eu me sinto quando o outro, né, me frustra, coloca um limite, né? Isso me quebra, isso me determina como uma pessoa sem valor? Ou isso é apenas parte desse processo de vínculo natural, onde cabe o outro e me cabe? Essas perguntas são importantes, tá? Pra gente desenvolver uma relação mais saudável. Pare de projetar uma responsabilidade pro outro. Não é o outro que tem que te fazer se sentir segura. É você que tem que se sentir segura com você. Tá? O outro, ele não tem que ninguém consegue te fazer sentir segura. Ninguém consegue. Ninguém consegue e nem deve, nem é essa a função de um relacionamento. A função do relacionamento não é fazer você se sentir segura. É óbvio, né? A relação, ela tem que ser boa e saudável a ponto de eu confiar naquela pessoa. Não tô falando sobre isso. Tô falando sobre autoconfiança. Sobre autoconfiança. Isso é intransferível. Ninguém vai conquistar a sua autoconfiança por você. Esse é um processo individual, que muitas vezes a gente projeta por codependência no outro, tá? E acaba ficando extremamente insegura, que é mais ou menos o que a Ana tá colocando aqui, né? Isso provavelmente é bem uma codependência, tá? Então, gente, pra terminar, eu até peguei uma frase da Melody Beattie, né? Porque ela é a autora do livro Codependência Nunca Mais, que é um livro que eu gosto muito, que fala sobre codependência e que eu sempre indico aqui pra vocês. Então, quem nunca leu, vale muito a pena ler esse livro. E ela fala bem assim na frase dela: poucas coisas podem nos frustrar mais do que tentar fazer de uma pessoa algo que ela não é. Por que isso daqui é importante eu colocar? Porque muitas vezes essa codependência faz com que a pessoa fique anos e anos tentando transformar o outro. E quando o outro não se transforma, eu preciso entender que, na verdade, quem precisa se transformar sou eu. Então, não é sobre o outro se tornar uma pessoa melhor, porque às vezes o outro não tá com essa disposição. O outro tá ótimo como ele é, não quer mudar. E ponto final. Né? Quer ser aquela pessoa do jeito que ele é, não tá afim de crescimento pessoal. Então, às vezes as pessoas ficam anos e anos e anos por naturalizar relacionamentos destrutivos, né? Que eu trouxe aqui no primeiro tópico, que é a generalização. As pessoas ficam anos tentando mudar o outro, tentando convencer o outro de ser uma pessoa melhor. Ao invés de entender que, na verdade, você é que tem que se perceber, você que tem que se transformar. Porque você que tem que se perguntar, por que eu fico numa relação com alguém que me maltrata, que me destrói, que me desqualifica, que é tóxico, ou seja lá o que for. Se esse é o caso. Se esse é o caso. Ou, às vezes eu tenho que olhar e falar, por que eu tô querendo tanto que essa pessoa seja o que eu quero? Tá bem, essa é uma pessoa legal, é uma pessoa que me gera uma relação saudável, então ela pode ser quem ela quer ser. E eu posso ser quem eu quero ser. E a gente pode trocar aqui dentro dessa relação. Essa pessoa não precisa ser o que eu espero. Porque às vezes ela vai me dar o que eu espero, mas às vezes não, e tá tudo bem. Porque às vezes ela tem os processos dela, tem as coisas dela, tem as prioridades e as vivências dela também. Então nem sempre a gente vai ser, né, gente? Relação saudável não é uma relação onde você nunca é frustrada. Frustração faz parte dos vínculos. Né? E um amor saudável não é o outro ser perfeito pra você, o outro ser o que você deseja. Isso é simbiose, isso é codependência. Isso é provavelmente a pessoa insegura querendo sempre te agradar. Né? Então faz parte da saúde, né, nós sermos diferentes. Isso faz parte de um relacionamento saudável, porque cabe duas pessoas inteiras. Tá bem? Então é isso, gente, a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Né? Eita, gente, agora que eu vi que tá travado os comentários. Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que vocês tenham se identificado, crescido. O nome do livro, Codependência Nunca Mais, Melody Beattie, tá? Codependência Nunca Mais. Esse livro ele é muito bom. Ele inclusive era usado, não sei se vocês já ouviram falar, num grupo de apoio que se chama Mulheres que Amam Demais.
que é um grupo de apoio para mulheres codependentes. E aí, lá nesse grupo, eles usam bastante, né, esse livro. Esse livro é muito bom, muito bom. Tem uma lista enorme. Eu geralmente peço para os meus clientes lerem essa lista e pontuar, assim, né, os aspectos que eles mais se identificam, tá? Eu tenho bastante vídeo, gente, de codependência. Quem quiser, é só entrar lá no meu canal do YouTube, tá? É o mesmo nome, Adriana Souza Psi. Que lá tem muito vídeo de codependência, tá? Então é isso, hoje eu trouxe 3 aspectos. Se vocês gostaram da live, né, gente, eu vou deixar salvo, né? Vou inclusive salvar também lá no YouTube. Deixem bastante comentário, curtida, porque eu posso trazer muitas vezes, né, esses temas, porque tem muito conteúdo, muita coisa pra gente explorar, pra gente aprofundar. Tá bom, queridos? Obrigada pela companhia de todos. Quinta-feira, gente, é feriado, mas eu vou estar trabalhando normal, então vai ter live também, tá? Então eu vejo vocês na quinta. Aviso, acompanhem sempre os stories, que lá eu às vezes deixo ali caixinha pra vocês deixarem perguntas. Eu deixo caixinha pra vocês participarem da escolha dos temas das lives, tá? Conforme a própria demanda de vocês, combinado? Um beijo, meus diamantes lindos, queridos. Obrigada pela companhia, pela confiança, pela troca, né? Ficou travado, eu acabei nem conseguindo ler muito os comentários de vocês. Ô, Ana, querida, que bom, viu? Poder te ajudar em algo tão importante, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Gente, só mais uma notícia que eu ia esquecendo. Agora, eu vou voltar a fazer os resumos das lives, né? Eu fazia isso antes de ter o Joaquim. Depois que eu tive o Joaquim, não consegui continuar. Então, eu sempre disponibilizo os resumos das lives. Eu vou deixar pra vocês ali nos stories, tá? O link para que vocês possam entrar, participar do grupo e poderem estar recebendo sempre os resumos, tá bom? Então, toda live que eu faço, eu vou fazer um resuminho e mandar pra vocês, pra ajudar vocês um pouco mais, tá bom? Um beijo, até a próxima!